Olá, amigos. Aqui é o André, professor de xadrez infantil. E vamos lá, hein? Vamos falar hoje sobre o tempo. Sim, o tempo, né? O tempo nada mais é, né, do que uma das relações dimensionais no universo. O tempo, ele é medido de forma relativa. Então, nós aqui da Terra, criamos unidades de tempo para poder planejar, analisar os fenômenos, tirar conclusões, fazer cálculos, né? Então, o tempo ele é fundamental, essa unidade de tempo que nós temos. Temos o segundo, minuto, hora, dias, anos e assim vai. Bom, seja lá como for, vamos voltar para o xadrez. O xadrez é um jogo, como vocês sabem, né? Tem 64 casas, 32 peças, e é um jogo que possibilita centenas de milhões de possibilidades de jogos diferentes. Então, no xadrez, no começo, quando o xadrez foi desenvolvido, lá na antiguidade, não se tinha uma preocupação emergente naquele momento sobre o tempo. Então, as pessoas faziam jogadas no começo e aguardavam-se a resposta. Muitas vezes, né, algumas pessoas demoravam mais tempo para solucionar um problema, que é justo, né? Um problema complexo, ele demora mais para ser resolvido. E a mente humana é obrigada a gastar mais tempo para a solução daquele problema. Dessa forma, algumas pessoas que jogavam xadrez se sentiam desprestigiadas, porque elas jogavam rápido, o adversário demorava minutos, talvez horas, talvez dias, para responder uma jogada. Então o jogo ficava muito sem graça, né? A pessoa começava a jogar hoje, terminava amanhã, terminava a semana que vem. Então isso era uma coisa inaceitável, né? O jogo ficava monótono, chato, sem atratividade. Passado o decorrer de muitas disputas de xadrez, eu não sei quem foi a pessoa brilhante, teve a ideia de instalar um sistema de tempo, né? Então, o tempo, como nós podemos imaginar, o tempo é apenas uma unidade que foi escolhida diante da relatividade e necessidade humana de fazer os seus cálculos, né? Então, nós adotamos o tempo básico como segundo, como a unidade básica, primitiva da análise do tempo. O segundo, ele pode ser dividido por muitos outros, né? E o segundo, ele é usado até hoje para todas as nossas finalidades. Mas podemos melhorar ainda mais, né? A medição de tempo, hoje com a eletrônica, com sistemas modernos, né? Nós podemos ter medições digitais de centésimos, milionésimos, né? De nanosegundos, picosegundos e assim vai. Com a eletrônica, o aprimoramento dos equipamentos, nós conseguimos mudar todo esse cenário. Mas vamos voltar lá para o xadrez de novo. Então, os jogadores de xadrez estavam muito preocupados em poder dimensionar o tempo para valorizar aquelas pessoas que têm o raciocínio mais rápido, são mais rápidos para concluir as suas jogadas. Sendo assim, criaram um relógio de tempo. O relógio de tempo no xadrez, ele é muito parecido com esse que eu estou mostrando para vocês. Aqui você tem um relógio, ele faz o ciclo comum, né? Esse relógio aqui que eu estou mostrando para vocês, ele vai de 1 em 1 minuto. Então, quando ele chega aqui no final do tempo, tem um indicador, que é esse que eles chamam de dedinho, né? Esse vermelho, vou até aproximar mais para que vocês possam ver melhor. Esse dedinho, essa setinha, esse indicador, ele vai mostrar quando o tempo acaba, né? Quando finaliza o processo de contagem de tempo. Então, nos relógios de xadrez, todos eles têm um indicadorzinho vermelho lá em cima, os relógios analógicos, né? Para informar para você quando é que o tempo vai acabar. Porém, no relógio de xadrez, esse ponteiro grande, ele trabalha de minuto em minuto, tá? Então, normalmente, você pode programar os jogos de várias formas. O tempo no xadrez, ele é um pouco metafórico, né? Você pode imaginar que o tempo no jogo de xadrez seria o equivalente a quando você está fazendo um mergulho no mar, numa lagoa, qualquer lugar. Você está mergulhando, está com o tanque, com o reservatório de oxigênio, para você poder sobreviver debaixo d'água. No xadrez é a mesma coisa. Você pode imaginar que você está no espaço, no rio, no lago, e você precisa daquela quantidade de oxigênio para você sobreviver no jogo, né? Então, no começo do jogo de xadrez,
cada um tem um tempo predeterminado. O relógio, você faz a programação dele ajustando aqui o seu ponteiro de tempo. Então, por exemplo, aqui eu vou posicionar em 10 minutos. Posso posicionar aqui, ó, em 10 minutos. Então, aqui eu estabeleço que cada adversário vai ter 10 minutos de jogo. Quando o primeiro adversário aciona o seu interruptor, o seu botão, automaticamente o relógio do adversário, né, seria nesse caso aqui, vocês veem que o tempo está rodando. Olha, observe o ponteirinho verde, é um ponteiro de segundos. Ele indica que o tempo desse adversário está gastando. Vamos chamá-lo de adversário do lado esquerdo, né? E o adversário do lado direito, o tempo está paralisado. Então, o tanque de oxigênio desse adversário está gastando. Logo, ele vai ficar sem oxigênio e vai morrer, né? E vai perder o jogo. Aí o adversário aciona o botão, né? Aciona o botão. O adversário do lado direito começa a perder o seu tempo. Vamos colocar pertinho para você ver. Observe o ponteirinho verde. Vou aqui para melhorar um pouco isso. Você vê o ponteirinho verde circulando. A partir do momento que você faz a tua jogada, você aciona o botão e o tempo do adversário do lado esquerdo começa a ser gasto. Ó. Assim que ele faz a jogada, o tempo do adversário do lado direito começa a ser consumido. Tá? O relógio do xadrez, ele tem alguns botões aqui atrás. Esse botão menor é para o ajuste do tempo, que você pode programar. Assim você vem aqui, ó. Você pode ajustar o tempo que você quiser, ó. Vamos lá, 5 minutos é aqui no 11. Opa, põe aqui 10 minutos, 15 minutos no 9, 20 minutos aqui no 8, 25 minutos no 7 e meia hora no 6. Esse relógio aqui, eu fiz uma alteração. Já que as minhas partidas, as minhas brincadeiras no xadrez nunca passam de 1 hora, eu removi o ponteiro das horas, para ficar mais visual e simplificar. E também aumentei o ponteirinho dos segundos, para ficar mais destacado, né? E aqui em cima, na parte vermelha, você tem os limitadores de tempo, que são chamados de dedinhos, setinhas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Imaginem aqui que o relógio vai acabando o tempo. O que vai acontecer? Ó, você vai jogando, vai acabando o seu tempo. E se você não fizer as jogadas, não conseguir ganhar do adversário, e o teu tempo for aqui, ó, perceba que o dedinho vai cair. Ó, caiu. Se esse jogador cujo dedinho caiu, ele não conseguiu fazer uma jogada de checkmate, vencer a partida, ele perderá o jogo por tempo. Então é muito importante na partida de xadrez que você estabeleça um método para jogo. O que seria? O método é assim: se você nunca estudou xadrez, não tem nenhuma informação sobre jogadas, sobre possibilidades, certamente você pode ser até muito mais inteligente que o adversário. Mas você vai perder a partida porque o adversário é treinado e, diante de algumas situações básicas, ele vai poder calcular com muito mais rapidez as situações e fazer jogadas mais rápidas e mais eficientes, com isso levando ele à vitória. Então, por que o estudo do xadrez é importante? Porque algumas situações básicas você deve estar estudando sobre elas para que você resolva rapidamente os problemas. Tá? É a mesma coisa que na matemática. Se você nunca faz problemas, por exemplo, de cálculo de porcentagem, de área, e de repente você tem que desenvolver o processo para fazer uma análise, você não conhece, não tem habilidade com as fórmulas, você até pode conseguir chegar no resultado, mas você vai demorar muito. No xadrez, você aprende treinando com o seu professor, estudando com livros ou no vídeo, você aprende a desenvolver rapidamente o jogo para que a sua mente, o seu cérebro, o seu processador interno trabalhe bem rápido e bem veloz, né? Por isso que o tempo é fundamental. O tempo é decisivo numa partida de xadrez relâmpago, por exemplo. Você tem 5, 10, 15 minutos para poder jogar. Então, quanto mais rápido você jogar, você começa a ganhar vantagem. E às vezes você olha no relógio, está faltando 1 minuto para você acabar o seu tempo e o adversário tem mais 3 minutos. O que isso significa? Significa que você tem que analisar constantemente
o tempo durante o seu jogo, tá? Você sempre tem que dar uma olhadinha pro relógio. Por quê? Se você perceber que o teu tempo está acabando antes do seu adversário, você tem que se propor fazer jogadas mais rápidas, eficientes, talvez defensivas, para ganhar tempo. Se você perceber que o seu adversário tem pouco tempo, você não deve se preocupar muito. Você pode gastar mais tempo para fazer um planejamento, para estender a partida, evitar um confronto ou troca de peças, de forma que o tempo possa acabar e ele vai perder a partida, certo? E muitas vezes, estrategicamente, você pode até forçar uma troca de peças para que o jogo fique mais demorado, e se você tem vantagem no tempo, você levará essa vantagem até o final. Da mesma forma, quando você tem mais material que o adversário, se você forçar as trocas, você levará vantagem também, dependendo da posição das peças. Então, o tempo, ele deu uma nova dinâmica, transformando o xadrez num jogo emocionante. Muitas vezes, quando partidas vão terminar e tem 5, 10, 20 segundos para cada lado, parece uma partida de ping-pong. É tudo muito rápido, e aquele que for mais rápido, sem dúvida, vencerá. E aqui, quem manda é o preparo, o treinamento e a habilidade mental de ter feito alguns exercícios para simplificar as posições, tá? Eu costumo dizer para todo mundo que no xadrez não basta o cara ser inteligente. O cara precisa ser observador, praticar os exercícios, fazer um estudo detalhado das coisas para poder pôr em prática depois, tá? Aquele que tem mais esforço, disciplina, empreende mais o seu tempo, presta mais atenção, executa os exercícios, tem força de vontade, sempre tem uma grande vantagem de poder prosperar no xadrez, tá? Então aqui está para vocês o relógio do tempo, tem os seus controles, o botão maior é para dar corda no sistema, o botãozinho menor é para você acertar a hora. No painel você tem dois relógios com dois ponteiros maiores, né? No relógio original você tem 3 ponteiros. Esse aqui eu subtraí o ponteiro das horas, tá? Explicando para vocês. O ponteiro pequenininho é dos segundos, ele vai ficar girando para mostrar que o relógio está funcionando. Você também pode ouvir, talvez você ouça aqui no microfone. Ouça o tic-tac. Durante o jogo, você pode usar esse tic-tac mentalmente para poder também contar o tempo que você está demorando com uma jogada. E pela resposta e velocidade do adversário, intuitivamente você pode tirar uma média até saber se ele está sendo mais rápido que você, tá? Então, o tempo é fundamental. Lembre-se que o tempo é como se você estivesse mergulhando e o tempo é o tempo que você tem de oxigênio. Se você deixar acabar o seu oxigênio primeiro, você vai perder a partida. Então, o tempo é valioso, tem que ser estudado, analisado, e durante a partida toda você tem que olhar o reloginho para fazer um monitoramento do tempo e para poder traçar uma estratégia alternativa e mais segura para você. Tá bom? Espero que vocês tenham tido uma ideia sobre o que é o tempo no xadrez. E não considere o tempo inimigo. Ele é um grande aliado se você estiver bem preparado. Muito obrigado, sucesso a todos.